A ideia é um pouco falar de HTTP2. Não sei em quem você já trabalhou com isso, mas com certeza já interactuaram com HTTP2. Quem tem Facebook, quem vê, por exemplo, vídeos no YouTube, quem acessa e pesquisa no Google, já está usando HTTP2. Assim que não sei quem já trabalhou a um nível mais baixo ou conhece um pouco a estrutura. Levanta a mão quem já trabalhou, quem não... Alguém já trabalhou? Sim? Legal, legal, legal. Conhece um pouco sobre a segurança, a mudança ao protocolo em relação a HTTP 1.1 a HTTP 2.0? Conhece um pouco como mudou? Ok. Bom, vou tentar que você não fiquem chateados com o que vou falar. Então, qualquer dúvida, bom. Vamos lá. Ok, a ideia é passar por todos esses pontos. Mais que nada para falar em jeito geral, para que vocês conheçam um pouco o protocolo desde a concepção e como foi criado e as diferenças que tem a HTTP2 1.1. Assim que a ideia é um pouco isso e depois comentar ao final as considerações em segurança, para que vocês conheçam quais são as principais mudanças e quais são os possíveis vectores novos de ataque. Meu português va bem ou mais ou menos? ¿Se consigue entender? ¿Sí? Si no, no tira nada, no tira batata ni nada disso. Então, vamos lá. Ok, introdução. Quando começamos com HTTP 1.1, as diferenças principais entre o cliente e o servidor era que agregava muitas coisas que faziam, às vezes as transferências ou mesmo os desenvolvedores tinham problemas em relação à latência e a como implementar, por exemplo, as imagens e coisas assim. Tem, por exemplo, os desenvolvedores que faziam era usar o que se chama splitting ou inlining ou concatenação de imagens na cada estilo ou no JavaScript mesmo para fazer mais rápida a carga da página web. Mas isso que produzia que muitas coisas tinham que se ir carregando de a pouco e, por exemplo, mais ou menos leva 40 conexões ou 40 solicitudes carregar uma página web. Então, isso fazia que a conexão fosse um pouco mais lenta. Tinha algo ao princípio de HTTP Pipeline que a maioria dos navegadores já removeram por defecto. Isso é, por exemplo, imagina que você vai pagar a um banco e tem uma linha. Então, você não pode pagar ou você não pode acceder a pagar sua conta até que o primeiro tenha pagado a sua conta. Então, na navegação e quando uma página web se está, ou seja, se termina de fazer um download da página web, tinha, por exemplo, objetos que ficavam aí parados e fazia lenta a navegação. Isso em HTTP 1.1. Os desenvolvedores têm tricks, têm gambiarras para tentar, digamos, de algum jeito, carregar bem na página web. Gambiarra, isso. Ok, as diferenças principais em HTTP2 é, por exemplo, tudo ao contrário. O pessoal da IETF, quando desenvolveram o RFC, pensaram em como melhorar esses aspectos que, concebidos desde o primeiro momento, eram ruins. Então, uma diferença principal é que agora HTTP2 é um protocolo binário. HTTP 1.1 é um protocolo baseado em ASCII. Então, agrega latência, tinha problemas. Então, agora, com HTTP2, faz um uso muito mais simples e melhor da network. Então, a verdade, eles não inventaram nada novo em relação ao protocolo em si, como se utiliza, porque binário, framing e essas coisas já existem em outros protocolos, por exemplo. Algo principal e muito importante foi a ideia nova de criar, por exemplo, compressão específica para as cabeceiras. Não sei se vocês lembram o protocolo Speedy, criado por a Google, faz tempo, lembram essas vulnerabilidades? Talvez algum de vocês lembra ou jogou um pouco Breach ou Crime? Lembram? Bom, o que acontecia? Não sei se conhece um pouco a história de como foi concebida, como foi criado o protocolo Speedy. A ideia era, imagina que tem um canal seguro com TLS ou, bom, naquela época era SSL 2 ou 3, uma coisa assim. Então, o que eles faziam era agregar compressão no mesmo canal. Então, isso que garantizava uma transmissão muito mais rápida.
Então, o que acontecia? Imagina que estamos todos na mesma LAN, por exemplo, a vulnerabilidade de breach e crime estava baseada no mesmo contexto. Então, era possível recuperar certa informação de trânsito na conexão segura. O que criaram agora foi o Header Pack Compression, que é 100% baseada e aplicada em HTTP 2.0. Algo principal e muito importante também é a diferença que se está fazendo agora, que, por exemplo, você pode criar múltiplas conexões ao mesmo tempo. Agrega um conceito que o nome é multiplexação, mas multiplexação já existe em muitos protocolos. Não é novo, sejam Regis, você já tem multiplexação de canais. Algo que se usa muito também é o método push. O método push daqui é porque imagina um celular. Conhece como funciona push? Bom, a ideia é, depois vamos ver com um exemplo muito simples, predecir ou sugerir ao cliente que coisas ele pode precisar na conexão. Louco não, mas a ideia qual é? Bom, vamos ver o exemplo, mas vou te contar só um pouquinho. Imagina que você faz um get sobre um index.html. O que mais tem o index? Somente tem uma cascada de estilos, temos JavaScript. Bom, todas essas informações, ou seja, todos esses arquivos, ou esses futuros gets, o mesmo servidor envia ao cliente. Olha, possível vector de ataque também. Ok. Às vezes me perguntam, ok, o que mudou? Que coisas não posso utilizar em relação a HTTP 1.1 e HTTP 2.0? A verdade, mantém muitas coisas, o que faz é um uso mais eficiente das conexões e do que já falamos, reduzindo a latência e muitas coisas mais. Agora, um overview geral e depois vamos passar a como está feito o protocolo em si. Bom, já falei um pouco disso, reduz a quantidade de conexões TCP, menos competição basada no flujo e conexões que duram muito mais tempo, porque é persistente, se pode priorizar os requests, mas a priorização, como a maioria dos protocolos, é sugestiva, ou seja, deveriam chegar em ordem indicado, mas muitas vezes isso não acontece. Outra coisa que faz é, por exemplo, mantém os paradigmas, as questões relacionadas aos URIs e a outras coisas em geral que já não pretendem ser muito relacionadas a HTTP2, mas em concepção do protocolo são necessárias. Bom, agora, super importante para conhecer agora, indo mais abaixo ao nível do protocolo, tem o H2, que parece H2HC, e tem H2C. O primeiro de tudo é quando a conexão se faz com TLS. Esqueça a porra essa de SSL 3.0 porque aqui não pode funcionar, não funciona para nada. Então, sempre H2 é baseado em TLS e ALPN. Isto é Application Layer Protocol Network. Criado, baseado também para HTTP2. Quando, por exemplo, a conexão se faz sobre clear text, ou seja, sem conexão segura, o identificador é H2C. Então, imagina o seguinte, se você tem que fazer uma conexão de um jeito ou outro, existe uma coisa chamada HTTP Settings, que leva toda essa informação. Que agora vamos ver como é. Imagina o seguinte, você não tem conhecimento prévio que seu destino, ou seja, você é cliente e vai ao servidor. Imagina que você não tem conhecimento prévio que esse servidor tem suporte para HTTP2. Então, o que tem que fazer é enviar como se fosse uma cabeceira chamada upgrade. Esse upgrade, por exemplo, digamos, da conexão. Você chega a ler daí ao fundo? Consegue enxergar? Ou mais ou menos? Ok. Nossa conexão, sem prévio conhecimento que temos, que nosso servidor suporta HTTP2. Então, a conexão se origina com HTTP 1.1. Fazemos um get geral, vamos host destino, a conexão leva duas coisas principais, que são upgrade e HTTP2 settings. Me upgrade
leva, por exemplo, sempre o conhecimento que suporta TLS, leva a cabeceira H2C. E tem uma coisa importante que é, por exemplo, o prefácio, acho que em português é a mesma coisa, prefácio da conexão, onde viaja muita informação em relação à conexão. Por exemplo, quanto fluxo de controle ou quanta informação posso transmitir, quanto vai ser minha aplicação, quanto posso fazer de upload e download, ou, por exemplo, quantos frames posso permitir em uma mesma conexão. Então, se não tem suporte para HTTP2, a conexão continua em HTTP 1.1, mas se suporta, automaticamente o servidor responde com 101 e faz um switching de protocols. Então aí gera o upgrade e a conexão continua, mas já é binária. Olá, Matias, sempre cedo. Bom, a informação que está viajando em el header settings é a seguinte. Como falei, por exemplo, se tem habilitado, se pode enviar ou não fazer push, se, por exemplo, quantas conexões baseadas em los streams suporta, o tamanho do frame, que mais? Bom, um par de coisas mais. Bom, quando, por exemplo, um servidor o que não pode fazer é enviar o HTTP2 settings. Sempre que tem que fazer isso é o cliente mesmo. O que responde é sempre o servidor. O payload está baseado em base 64, base 64. E o servidor tem a obrigação de decodificar e interpretar essa informação. Se algo está fora do RFC, deveria, na implementação, dar um erro. Se não dá erro, bom, tem um possível vector de ataque. Agora, uma conexão baseada em HTTP2, sempre, por exemplo, sempre que se faz com TLS, lembra que estávamos falando antes de Speedy? Bom, o que acontecia com Speedy é que estava fora estándar. Então, eles removeram do estándar e, bom, a gente de Google descontinuou Speedy e o que estão fazendo agora é trabalhar muito mais em Application Layer Protocol Network Negotiation, que é ALPN2. Então, a diferença principal com um e com outro era o seguinte, que em NPN o cliente tem a decisão final sobre que protocolo utilizar e que regras. Então, isso deixa, digamos, como se fosse a decisão ao cliente. Não tem que estar fazendo nenhuma mudança, nem fazer adaptações, nem tem problemas de compatibilidade hacia atrás. Você está entendendo? Sim? O português va bem? Ou está... Tem perguntas? Levanta a mão. Livre. Ok. Bom, isso já falei, que a primeira conexão é a conexão de prefácio. Oi? Tem que ser a prefácio com a informação que viaja no frame dos settings, que já estivemos falando. A unidade básica mais pequena é um frame. Ou seja, um frame é o mesmo que na conexão típica de rede. Ou seja, não estou falando nada diferente, mas para que tenha uma noção principal, é um protocolo basado em binário. Então, é isso. O frame, como falei recém, é a unidade mais pequena em uma comunicação. Tem certa informação, um tamanho, um tipo, flags, string identifier, que servem para processar a informação, e tem um payload. Depois, os mais importantes são data e headers. Data é onde viaja a informação, headers continua e pode fazer a continuation ou outras coisas mais. A estrutura é muito simples, len, type, flags, e bom, string identifier. Depois também tem um bit de reserva e o frame payload, onde viaja a informação onde estávamos falando. Bom, streams e multiplexação. O stream é como se fosse uma conexão bidirecional baseada em um fluxo de frames, ou seja, também baseado em uma comunicação típica de rede. Por exemplo, geralmente os streams são identificados a través de um entero, ou seja, isso é para a transmissão também, a mesma coisa. Assim que vamos lá. Tem diferentes estados
eh, idle, creo que es en espera, una cosa así. Reservado, que puede ser, por ejemplo, local o remoto. Eso puede ser local o remoto dependiendo de quién inicia la conexión, si es un cliente o un servidor o quién, en qué estado está. Abierto, medio fechado y fechado. Bueno, esto es una cosa obvia, mas es bueno a veces comentarlo. O identificador tiene que ser siempre mayor que anterior, así que, y el orden es significativo, no significa que, o sea, es sugestivo. Deberían, digamos, procesarse en orden que son recibidos, más a veces las conexiones no funcionan bien, así que tienen que hacer retransmisión. Multiplexación. Multiplicación es muy simple, mas la idea es colocar un concepto geral. O que permite hacer a multiplicación es múltiples respuestas y múltiples solicitaciones o requests basadas en el mismo stream. Ejemplo. O ejemplo, no, como sería en HTTP 1.1 y en HTTP 2.0. A mayoría de las páginas web hoy funcionan de este jeito. Tem un get ao index, una respuesta. Es ¿Entende? Simples. O sea, eso faz 40 solicitaciones, 40 requests. Una diferencia principal es, por ejemplo, que en HTTP 1.1 a conexión se fecha. Você pode falar, como se fecha a conexión? Sim, se fecha. O que se faz es retransmitir y establecer múltiples conexiones baseadas en HTTP 1.1. Mas a diferencia principal con HTTP 2.0 es, por ejemplo, esto. Você inicia a conexión, faz o get, tem a resposta. E depois pode fazer múltiples get e pode ir recebendo a resposta en el orden que fosse. E outra coisa importante é que a conexão permaneça aberta. Isso é o principal. As páginas web, por exemplo, YouTube, essas coisas, fazem uma coisa parecida. Antes o que faziam era retransmitir constantemente o hacer múltiples solicitaciones. Bueno, control de flujo, muy simple. Esto, control de flujo es cuánta, ou seja, você e eu falamos quanta informação eu posso aceitar em uma mesma conexão. Data es el único frame que, o sea, que debería estar baseado en control de flujo. Está basado también en el frame Windows Update. Eso da, por ejemplo, a cantidad de información que se puede transmitir en la misma conexión. Es direccional, o sea, yo establezo y el servidor me responde. Específico a una conexión. Y una cosa muy importante que tal vez lo que hacen fusing es, por ejemplo, que o GFC no define específicamente cómo los vendors deberían implementar. Entonces, ¿qué acontece? Buffer overflow. Podría ser. Imagina Apache, Nginx, cómo implementan el control de flujo. Fica a voluntad de cada vendor. Bueno, el control de flujo, la priorización, hace más eficiente la multiplexación de streams. Nada más que eso. Control de flujo, más o menos lo que estuve hablando recién, tema stream. Por ejemplo, los flags Windows Update. Esto es, por ejemplo, qué cantidades de bytes voy a soportar en la misma conexión. Por ejemplo, imaginen que tienen un cliente de un lado, de otro lado tiene un servidor. Imagina que tienen que hacer un post de un vídeo. O post de un vídeo, la idea es subir o vídeo en la internet o donde sea. Entonces, se hace el primer post. Quien responde con un Windows Update con a cantidad de información o con las reglas de la conexión, termina siendo o web server. Y después se termina enviando información. Cuando está todo bien, con el número 4, finaliza la conexión con los frames. Bueno, priorización. Priorización está basada en un peso que puede entrar a conexión. Por ejemplo, vamos con un ejemplo mucho más fácil. O sea, priorización, existen muchos protocolos y muchas cosas más. Tem un index, tem un peso, una identificación y dependencias. Existen
básicamente tres, son por defecto exclusiva y no exclusiva. Por ejemplo, en este caso, C depende de D, A y B depende de C, y bueno, y así el resto. Pero es lo mismo. Eso existe ahora. Antes, HTTP 1.1, esas cosas no existían. Ni el cliente podía decidir la priorización de requests, por ejemplo. Bom, como se pode fazer uma extensão de HTTP2? Está basada em salto por salto, ou seja, não é para toda a conexão, é unicamente para dentro, digamos, por exemplo, quando não tem proxy, sino cliente-servidor e não tudo. Coisas que não se podem modificar são os métodos, você não pode criar novos métodos. Ou seja, se você quer sair do RFC, pode fazer, mas não deveria. Os códigos de estado, por ejemplo, lembran a esa época donde a Microsoft creaba códigos de estado por ejos que ellos mismos tenían y que saían do RFC? Bom, tive uma época onde faziam isso. A ideia agora é não sair do RFC e que seja estandarização para todo mundo. Por exemplo, os campos de cabeceira tampouco deveriam se modificar. Solamente os frames, settings e código de estado. Mas agora se pode. Bom, código de estado, erros, esto não é divertido. Esto. Eu sei que querem chegar ao último ponto. Bom, o intercâmbio de mensagens, a verdade está baseado no que hoje tem, no RFC 7230 e em 7231. E a ideia é fazer a maior compatibilidade entre HTTP 1.1 e HTTP 2.0. Mantém a mesma semântica e a sintaxis deveria ser a mesma, mas o que cambia principalmente é como se codificam e como se decodificam. Mas a semântica é a mesma coisa. Server push, bom, exemplo, muito mais fácil. O servidor especulativamente existe? ¿Sí? ¿Existe? Ok. Especulativamente envía información al cliente baseado en lo conocimiento que tiene y en las solicitaciones previas. Por ejemplo, caché. Baseado en la caché de otras solicitaciones. Entonces, el cliente tiene que, sí o no, permitir que el server le envíe solicitaciones. El cliente, por ejemplo, cuando él quiser, por eco, porque tiene algún problema en la conexión, puede terminar cuando él quiser a conexión, baseada en el reset stream. El ejemplo es mucho más fácil. Get al servidor, a respuesta volta, comienza a cargar a página web y el servidor automáticamente lo que hace es enviar a cascada de estilo y las imágenes que tenga cascada de estilo. Esto es realmente nuevo en el protocolo, por ejemplo, y hace que una página web se renderice mucho más fácil y rápido en relación a otro protocolo. Bueno, consideraciones adicionales y cosas así. En HTTP2 las conexiones son persistentes. Las conexiones están baseadas también en una única conexión de host y port. Se puede hacer renegociación, mas cuando tienen erros en la conexión, por ejemplo, cuando tienen que hacer un refresh en TLS, y cuando tienen erros, que ya vimos algunos, mas básicamente no deberían hacer reconexiones. Por ejemplo, cuando un servidor soporta, imagina o seguinte, você tem um cliente proxy e depois tem um web server. Imagina que você não sabe se o servidor que está atrás tem suporte ou não tem suporte para HTTP2. Então, o que pode utilizar é ALT CBC para saber, por exemplo, se tem servidores alternativos, se caiu ou não caiu o servidor que está detrás do proxy. Ok, vamos à parte mais interessante. ¿Está entendiendo más o menos? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Perguntas? ¿No? Fala.
para que boto para... Não. Push. Acá. Push. Olha. O cliente tem que falar que aceita ou não aceita. E ele pode terminar quando ele quiser. Ou seja, se tem um erro na conexão, pode terminar. Agora vou falar de uma possível vulnerabilidade ou vector de ataque em relação a push. Imagina o seguinte, igual vou ao slide, mas vou te falar antes. Imagina o seguinte, que este conteúdo cacheado, que está na cache do servidor, então o servidor envia porque ele especulativamente acha que você como cliente vai precisar. Então, se tem informações de data ou coisas que não mudam no tempo, imagina se você tivesse a possibilidade de, através de um identificador ou através de, por exemplo, algum query string, que você é outro cliente e te está servindo conteúdo baseado, por exemplo, um PDF ou questões que não são baseadas em autenticação, sino conteúdo. Seria um possível leak de informação. Ok. Mais alguma? Não? Sim. Sim. Como? É como se fosse um QoS? QoS? ¿Se entendió la pregunta? Si la priorización está baseada en QoS. La verdad, no. La priorización debería ser, o sea, ¿quién establece la priorización? Supuestamente debería establecer la priorización en el servidor web con el cliente mismo. Por ejemplo, usted podría definir qué cosas deberían ser procesadas antes en relación a una conexión, mas no está baseada en QoS. No. É muito mais simples. A pessoa acha que, por exemplo, se agora coloca HTTP2, deveria esquecer de balanceadores, por exemplo, porque melhora a performance, mas a verdade é um protocolo. Não, tem muitas mais coisas, como balanceadores que poderia colocar em uma conexão e demais. Sim. É uma melhora? Sim, muito mais. Reduz a possibilidade de ataques? Sim. Melhora a latência? Sim, a reduz muito. Reduz a quantidade de conexões também. Tem contras? Tem contras. Por exemplo, tem compressão de cabeceira, de headers. Então, o que acontece? Que você precisa maior quantidade ou maior infraestrutura. Porque, como? Claro, o processamento é maior, em razão. Menor quantidade de requests, mas maior potência na infraestrutura. Mais alguma? Não? A ideia é que entenda um pouco como foi concebido, como foi feito o protocolo para entender as questões de segurança. Pois se iba direto, acho que, não sei, talvez muitas pessoas não entendiam a diferença entre um protocolo e outro. Bom, basta de falar. Ok, lembram que ao princípio estávamos falando sobre a compressão, speed, essas coisas? Bom, em TLS 1.0, ou seja, HTTP2 por RFC deveria ir com TLS 1.2, desabilitando a compressão. Por que desabilitando a compressão? Lembrem isso. Se você tem, por exemplo, compressão no mismo contexto, adiciona un problema de seguridad, porque sería posible decodificar cierta información en tránsito. Entonces, lo que tengo que utilizar es el RFC 7541, que es Header Compression for HTTP2. No side estándar. Otra cosa importante es deshabilitar a renegociación. A renegociación siempre debería ocurrir antes de Connection Preface. ¿Okay? Connection Preface es eso que vimos al principio, basado en voy servidor. Ok, ¿tengo soporte o no tengo soporte para HTTP2? Eu não sei, mas tampouco sei se a outro servidor tem suporte ou não tem suporte. Então, a renegociação deveria estar deshabilitada. Y cualquier tipo de negociación debería ocurrir antes de eso. Otra cosa importante es que baseado no RFC es por primera vez que por ejemplo, un protocolo fala, por ejemplo, de los cifradores que no son soportados o que no debería tener soporte. Tem un blacklist
muito grande definido no RFC que fala, por exemplo, não use isso porque são vulneráveis. Então, se você usa, automaticamente, digamos, teria vulnerabilidade. Ok, esto acho que ya mencioné como 3 veces, mas lo voy a enseñar de nuevo. Lembrem, HTTP2 más Speedy, baseada, o sea, Speedy es un protocolo basado en compresión, son vulnerables a 2 tipos de ataques, breach y crime. ¿Lembran de estos ataques? Ok. Bom, esto ya falei, a compresión en el mismo contexto podría resultar a través de algún ataque, esto ya falei, y otro también. Ok, cross protocol attacks. Esto, la verdad, yo no sé exactamente cuándo, o sea, agora no tengo ninguna idea, por exemplo, ningún ejemplo real. Mas imagina o seguinte: cross protocol attacks es cuando, por ejemplo, você origina a conexión en un protocolo y después sale de ese protocolo y o que acontece? A información en tránsito podría ser susceptible a que alguien faça un man in the middle, por ejemplo. Entonces, en la versión de clear text, o sea, en la versión que no lleva TLS, HTTP2 no tiene a suficiente controles o no tiene a suficiente medidas para asegurar, digamos, un tipo de ataque basado en eso. O servidor siempre va a esperar, por ejemplo, para a cabecera de upgrades y el cliente preface. Entonces, esa información en tránsito podría se expor a un man in the middle, por ejemplo. ¿Se entendió? Ótimo. Ok. Encapsulación intermediaria, una cosa así. Bueno, a ver, ¿cómo explico esto en simples? A ver. Lembran que es un protocolo binario y tiene encapsulación y tiene información en tránsito que a misma es codificada y decodificada. Bueno, esto sería posible hacer un ataque. Con Machia, hace un tiempo atrás, estuvimos haciendo una pesquisa sobre cómo Apache y PHP interpretaban o hacían mal uso de las cabeceras. Aquí acontecería algo parecido. Sería a posibilidad de hacer una traducción o no hacer bien, digamos, a interpretación de las cabeceras, teniendo la posibilidad de hacer una sección de caracteres especiales. Caracteres nulos o caracteres de control y cosas así. Entonces, eso es posible, mas siempre sería basado en lo siguiente. Es, por ejemplo, atacando a un servidor o haciendo respuestas con información no válida a un cliente. Ok, esto un poco que falamos antes, la posibilidad de retornar información basada en push, que el servidor, por ejemplo, tenga ya en su caché y un cliente podría forzar a que el servidor retornase información que está en la caché que no tiene acceso legítimo. Bueno, un poco también hablando sobre las consideraciones en Denial of Service. Eso hablamos un poco recién sobre que HTTP2 tiene mayor cantidad de recursos en relación a HTTP 1.1, a compresión y al control de flujo. Eso es importante porque, por ejemplo, como tiene compresión de cabeceras todo el tiempo con el HPAC, Header Compression Pack, entonces uno de los principales riscos es la posibilidad de denegación de servicio. Mucha cantidad de solicitaciones o solicitaciones pequeñas, cuando fican pendientes de respuesta, além porque las conexiones son persistentes, podrían producir una denegación de servicio. O límite de las cabeceras, por ejemplo, cuando lembran las conexiones, por ejemplo, un upload o cosas así, imagina que el contenido que usted está enviando es mayor a la cantidad que tiene soporte o servidor web. Entonces, lo que podría acontecer es, por ejemplo,
retornar un eco baseado en la cantidad de información que está en tránsito. Es simple, eso no es nuevo, mas es una posibilidad en la implementación. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, o que falei un poco recién, los problemas con las conexiones persistentes, cuando un proxy hace muchas alocaciones, o sea, deja muchas conexiones abiertas, entonces o proxy fica con todas esas conexiones y tiene una pila, no puede, o sea, soportar todo. Padding, ¿conocen el concepto de padding? ¿Conocen o explico o qué es padding? ¿Sí? Bueno, os explico. Hoy. Enchimento, sim, enchimento. Boa palavra, enchimento. A ideia do padding é, por exemplo, imagina que você tem um espaço e você, para fazer a transferência, para que toda a informação em trânsito tenha a mesma quantidade ou o mesmo tamanho, enche até chegar ao limite disso. Então, basicamente, é um pouco assim. Ou seja, padding geralmente se termina utilizando en conexiones que tienen que hacer compresión y descompresión. Mas a idea es no utilizar padding en las conexiones baseadas en HTTP2. A verdad, no, por ejemplo, HTTP2 no fala cómo implementar padding si fuese necesario, mas a idea es no utilizar. Implementando más padding también podría ser susceptible a ataques como crime o breach. Bueno, otra superficie de ataque, por ejemplo, que yo no falei, mas sería posible en la conexión atacar, por ejemplo, el upgrade o downgrade, que eso es cuando es. Por ejemplo, cuando se establece la conexión inicial, eleva una cabecera upgrade o downgrade en caso de no tenga soporte. Atacar, por ejemplo, a multiplexación, mas es difícil atacar una multiplexación. Você já está muito mais abaixo, mas seria possível colocar conteúdo aleatório no servidor para que sea retornado por el servidor, gerar estados inválidos de los frames, ou seja, sairse do protocolo en sí, es posible. Y bueno, después fica a vontade a idea de cada uno, mas es posible, otras cosas. En resumo, en one slide, en resumo, no sé, las cosas que mudaran en relación de una cosa a otra es una única conexión TCP con multiplexación y múltiples requests en la misma. Os streams tienen multiplexación y tienen priorización. Tienen una capa binaria que también tiene priorización, control de flujo y server push. Tem compresión de cabeceras y tem a posibilidad de utilizar o no utilizar TLS. Un poco sería así, digamos, donde estaría, digamos, el framing binario, estaría basado en la capa de aplicación, tiene un framing binario, sesión, transporte, network. Un poco para que tengan una idea en general. Y bueno, en caso de tener support, digamos, sería, digamos, la parte de las cabeceras aquí mismo. Aquí. Data diría en esta parte aquí y las cabeceras irían en esta parte, que es lo mismo que hoy conocemos. ¿Dúvidas? ¿No? ¿Se entendió o no se entendió nada? Bueno, si quieren comenzar a jugar un poco, pueden jugar de brincar o lo que sea. Pueden comenzar desde el lado cliente con cualquier versión de Mozilla superior a 35, Google Chrome. Los web servers que ya tienen soporte son Nginx, Apache, en esas versiones. Y si ustedes gustan de, por ejemplo, ir un poco más abajo y analizar un poco más o tráfego, Wireshark tiene soporte y puede hacer la decodificación o utilizar curl. Y bueno, yo gosté mucho de eso, de esta parte, una librería basada en C, que es muy legal. Es simple, levanta web server muy rápido y a verdade funciona muito bem. Bom, eu particularmente gosto muito de Nginx,
e olha em la quantidade de linhas que faz habilitação de HTTP2. Tem diferentes directivas, que um pouco o que falamos antes, por exemplo, a quantidade máxima de streams, o tamanho máximo de as cabeceiras, se tem suporte ou não tem suporte para push, os servidores web, e assim. Não, acá. Ok, end of file, se tem vontade de ler, eu particularmente recomendaria, ou seja, minha dica seria que tenha vontade de ler o RFC, mas se não tem muita vontade, são algo preguiçosos, podem ir a algum destes GitHub, que é resumo, digamos, muito mais simples, e ler, por exemplo, um pouco mais do que eu falei. Tem book, livro muito bom, que este cara, particularmente aqui, Ilya, ou algo assim o nome, é o cara que trabalha na Google fazendo performance. O cara, na verdade, fez livro muito interessante, se vocês gostam, em geral, de performance ou novos protocolos ou considerações na transmissão, é muito importante. Assim que, bom, acá. Perguntas? Sim. Espera. Como? Bom, boa pergunta. Primeiro, como cliente, não sei se os que estão por detrás do proxy vai ter suporte e não tem suporte. Então, o que deveria fazer é, por exemplo, fazer um prefácio hacia atrás, ou seja, na outra conexão, e aí falar se tem suporte ou não tem suporte. Por exemplo, se fosse um balanceador, se fosse um proxy, primeiro deveria ter implementado HTTP2 para fazer a conexão. E segundo, a compatibilidade a veces depende muito do vendor. Depende do vendor. Ou seja, não sei se estou respondendo a tua pergunta, porque é em geral. Imagina, não sei, F5, F5, se implementam ou não implementam HTTP2, depende muito deles e como terminam implementando. Por exemplo, para controle de fluxo, não falam como deveria implementar-se. Então, a priorização, sim, mas algumas coisas não. Não sei se respondi um pouco a tua pergunta. Sim? Mas depende muito do vendor. Que tenha suporte? Sim. Barb tem suporte. Sim. Barb. Sim. Ou seja, uma coisa seria... ¿Estamos vendo o tempo? Ok. Uma coisa seria, por exemplo, isso baseado para ver as conexões ou como seria. Mas, o cara com fins maliciosos, não, poderia utilizar Burp para ver como está, digamos, a conexão. Mas uma coisa importante, que é, você estaria aqui acima, no nível da aplicação. Se você quer ir um nível mais abaixo, teria que ir com alguma destas coisas. Aqui você conseguiria enxergar a conexão HTTP2, mas não vai mudar muito. Ou seja, porque tem a mesma interpretação e a decodificação de HTTP 1.1. Mas sim. Ou seja, a nível de aplicação não muda muito em relação ao que você está enxergando. Ou os testes que você pode fazer com Burp. Ou feeder. Sim. Mais alguma pergunta? ¿Se entendeu ou não se entendeu nada? Sim? Bom. Eu me faria... Não tem mais perguntas? Não? Eu me faria algumas perguntas como a seguinte. Eu falei desde o lado também como desenvolvedor. O que mudaria? Ou que considerações eu teria que ter sendo desenvolvedor? Bom, na verdade, não muitas. Sim, deixaria de fazer o que fazia ao princípio, que era, por exemplo, a CSS ou JavaScript, fazer concatenação de imagens. Não sei se alguma vez, por curiosidade, enxergaram, olharam como é o logo da Google. Viu que são múltiplas imagens e não é só uma imagem quando carga no google.com. Por que fazem isso? Por uma questão de performance. Imagina a quantidade de pessoas que estão fazendo Google ou que tem como página de início google.com. Bom, desde o ponto de vista de desenvolvedor, deixaria de fazer algumas coisas e teria maior quantidade de tempo para desenvolver.
e não estar fazendo gambiarras. Bom, quem tem suporte hoje em dia, os maiores vendors, por exemplo, Google, Facebook, YouTube, Xvideos, essas coisas também têm suporte. Não sei se vocês são clientes frequentes ou acessam com frequência, mas faz um tempo importante, tardava muito em fazer. Me contou um amigo, me falou um amigo, um amigo me falou, a verdade não sabia, mas acontecia o seguinte, demorava muito em fazer o download ou o buffer para começar o vídeo. Uma vez que os caras implementaram, vai muito mais rápido. Me falaram isso, na verdade eu não sei. Sim. Imagina, estava aí no metro, difícil. Não. Olha. Sim. Bom, ¿por qué un protocolo binario? Esto es fundamental. Protocolos binarios têm muitas coisas, muitos. Mas a diferença principal entre um protocolo binário e um protocolo baseado em ASCII são a quantidade de erros que pode gerar uma mesma conexão, ou a possibilidade, os vectores de ataque que tem. Até o momento, pelo menos eu não sei sobre vulnerabilidades no protocolo em si, mais baseado no RFC. Mas tem implementações que já têm vulnerabilidades. Por exemplo, uma versão da Apache tinha vulnerabilidade. E, bom, a possibilidade qual era? Fazer um buffer overflow na conexão. Então, reduz a possibilidade de ter erros na conexão. É um protocolo binário. E dá muitas mais coisas, como o que falei antes. Reduz a latência, menos quantidade de conexões, maior uso eficiente da rede. Assim que, bom. Só para grandes páginas web, como essa que vocês conhecem, que eu nem conheço, a verdade, não. É bom para utilizar em páginas web pequenas também. Tem a consideração que, como recém falávamos, sobre o tamanho ou as características da infraestrutura, que tem que ter, por exemplo, maior consideração no suporte, por exemplo, maior quantidade de espaço físico, talvez, mas não só para big players ou páginas web importantes. Nada mais. Alguma dúvida? Si quieren me falar ou me ensinar melhor português, me podem escrever aí, enviar um e-mail ou um DM ou que seja. Nada, muito obrigado. Fazia muito tempo que não vinha a Hacker to Hackers, por lo menos 2 anos, 3 anos, me estão falando, 3 anos. Assim que, muito obrigado. Qualquer coisa, vou estar perto do bar, assim que estarei por aí. Se tem dúvidas ou, não sei, me falam onde podem, por exemplo, ler os slides. Vou estar fazendo o upload de slides, acho que na quarta, mais ou menos. Assim que, obrigado, muito obrigado.